Boa tarde, sexto ano. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, partindo do nosso último assunto, né? A gente vai ver lá na página 82 e 83 do livro de vocês, a parte que está falando sobre oração e período. Mas para que a gente possa entrar um pouquinho nesse assunto, é necessário que vocês saibam um pouquinho, revise, aliás, falando de frase, certo? Então, a frase é todo enunciado de sentido completo. E a frase pode ser formada por uma só palavra ou também por várias palavras. Pode ter verbo ou não. Usando este recurso, né, a gente fez aqui. Eles não chegaram a um acordo, que é um tipo de frase. A próxima frase, a proposta de emenda constitucional não funcionou. Eu vou aproximar um pouquinho para que vocês possam ter acesso. A frase, além da fala, ela exprime ideias, emoções, situações que vão ser definidas de acordo com o propósito comunicativo, né? Onde os falantes estão transmitindo aquele conteúdo que acredita ser satisfatório para aquela conversa, para aquele momento. Então, a frase ela tem que estar bem entonada, né? Tem que estar clara e coesa. E também tem que estar bem pontuada, né? Os elementos, os sinais de pontuação tem que estar sempre presentes nas frases. Aí, vendo essa questão de frase, a gente parte para a parte da oração. Que a oração é uma frase verbal e também pode ser uma oração. Para isso, é necessário que o enunciado tenha sentido completo ou também que o enunciado tenha verbo ou uma locução verbal. Nesse mesmo recurso aqui, eu vou aproximar, tem um exemplo. A menina chegou à rodoviária. Então, na oração, as palavras estão bem relacionadas, né? Como um conjunto. Como assim como um conjunto? Na oração, elas têm que estar de forma homogênea. Tem que estar tudo ligadinho para que o sentido da oração seja completo, né? E cada termo da oração vai desempenhar uma função sintática de acordo com o que está se colocando. Nós sabemos também que existem orações que são verbais e orações que são não verbais, né? Que textos que a gente já teve contato em sala de aula, que existem textos verbais e não verbais, que têm frases e que às vezes é transmitido só por um desenho, por um sinal gráfico, por uma expressão, que é o que a gente está acostumado a falar. Então, a gente já viu um pouquinho, relembrou frase, oração, e agora a gente vai partir para o período, que é a frase constituída, né, de mais orações, formando um todo, um sentido completo. O período ele pode ser dividido em dois. Ele pode ser simples e pode ser composto. O período simples ele é constituído apenas de uma oração. Já o período composto, o nome já diz, é composto, é constituído por mais de uma oração. Então, no mesmo esqueminha aqui, a gente vê, né, o exemplo. A vida é bela, que seria uma frase de período simples. E no segundo exemplo, que é o período composto, a gente vai ver a frase cheguei, jantei e fui dormir. Ou seja, cheguei, jantei e fui dormir. São 3 orações. Quando eu digo cheguei, eu consigo entender que alguém chegou, né? Quando eu digo jantei, eu consigo entender que alguém jantou. E quando eu digo dormir, eu também vou conseguir entender que alguém dormiu. Então, são 3 verbos que exprimem, né, em um período composto em um único período. Então, recapitulando, a gente pode ver que frase virou uma oração e que da oração a gente virou os períodos. E os períodos, eles podem ser simples ou compostos, né? Na sintaxe, vai se pensando na forma de como isso vai se relacionar, de como os conteúdos irão se relacionar entre si na regra gramatical. É necessário que as expressões, que o conteúdo, que o contexto da frase, da oração e do período esteja claro, para que a pessoa que esteja, o interlocutor que esteja falando de maneira clara e coesa, e que é o receptor, que é a pessoa que está ouvindo, entenda
todo o sentido que a frase, que a oração e que o período está querendo dizer, de acordo com o objetivo da mensagem, né? De acordo com o objetivo da situação, do que realmente está se querendo passar, tá certo? Então, no livro de vocês, na página 84 até a página 89, tem exercícios falando sobre esse assunto, certo? Eu revisei um pouquinho de frase para que vocês pudessem entender oração e o período, que é o que está no livro. Qualquer dúvida, só é falar no privado e até as próximas videoaulas, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.